Opa, tudo bem? Aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e no vídeo de hoje eu vou falar por que input é o poder. Input, caso você não saiba, acho que muita gente não sabe, é um termo técnico aí da área de linguística ou nem sei os termos técnicos assim acadêmicos, é da área de quem estuda línguas estrangeiras. A gente tem duas coisas, primeiro a gente tem o input, depois a gente tem o output. E o que acontece? O que é o input? É quando você absorve o idioma. Em outras palavras, quando você lê coisas no idioma, quando você escuta coisas no idioma. Quando você está escutando um podcast, está escutando rádio, vendo um vídeo no YouTube e escutando o áudio em inglês, você está fazendo uma atividade de input, está entrando inglês no seu cérebro. Quando você está lendo alguma coisa em inglês, um livro, um site, qualquer coisa em inglês, também é uma atividade de input, está entrando inglês no seu cérebro. O contrário do input é o output, é quando você produz a língua, quando você fala inglês ou quando você escreve em inglês. Então você está fazendo atividades de output. E aí existem métodos que privilegiam mais para o lado do output, métodos mais focados em você falar inglês, em você escrever inglês, e métodos mais baseados no input, métodos como os que eu defendo e os que eu uso, que são mais baseados em você ler uma grande quantidade de coisas em inglês e você absorver via áudio uma grande quantidade de também coisas em inglês. E aí o que acontece? Existe meio que uma guerrinha. Se é mais eficiente você focar mais em falar, em escrever, ou se é mais eficiente você focar em absorver, em fazer input, em ler e escutar bastante inglês. Essa briguinha entre as pessoas que aprendem língua e tal, é meio sem noção. Se você for pensar, input, se você realmente colocar para testar, se você realmente começar a fazer as atividades, você vai ver que não tem como você argumentar que input é muito mais poderoso. E aí antes que venham os professores, não tem que falar nada a ver isso aí, porque tem gente que fala assim, não, o Mário fala que se você só ficar lendo, escutando, escutando, uma hora magicamente você vai falar, e isso não é verdade. O grande problema é que as pessoas que falam isso não foram lá e ficaram centenas ou milhares de horas, centenas ou milhares de horas escutando, elas não fizeram, elas não colocaram em prática o input, elas não passaram centenas de horas escutando, centenas de horas lendo para depois ver o resultado que isso dava. Agora, o mais interessante, o mais fácil para você entender como o input é mais poderoso, se você pegar qualquer método ou qualquer pessoa, e você pode pegar, vou falar de novo, qualquer método ou qualquer pessoa que aprendeu inglês, qualquer método eficiente que dá resultado, ou qualquer pessoa que aprendeu inglês, e você analisar esse método, você for realmente ver o que acontece naquele método. E tem pessoa que fala assim, não, Mário, eu estudei gramática minha vida toda e eu sempre foquei na conversação. Eu sempre foquei em falar, em escrever, eu sempre foquei muito mais em output e eu aprendi. Então você está falando um monte de besteira. Se você for realmente analisar o que essa pessoa fez, ou qualquer método que fale que é baseado em output e funciona 100%, o que você vai ver? Tem muito mais input lá dentro desse método ou da jornada dessa pessoa do que até a própria pessoa, o próprio método acha que tem. Você vai para um curso nos Estados Unidos, 3 meses em Nova York, super mega intensivo, onde você todo dia fala inglês sem parar, é imersão total e você tem que falar lá falando com um monte de gente, totalmente baseado em fala, em conversação, e aí você vai aprender um monte. Beleza, você vai lá pro curso, eles te botam numa casa, te internam num lugar onde só tem gente que fala inglês, você passa 24 horas em contato com o inglês. E aí passa 3 meses e magicamente não. Logicamente, você aprende. O que aconteceu? O seu método era baseado em output? Era baseado em produção? Era baseado em falar? Não. Não. Uma é uma coisa que eu não falo nos meus vídeos, né? Mas eu falo. O que acontece? O seu método era baseado em falar? Era baseado em escrever? Era baseado em output? Era baseado em produção? Não. Nenhuma. Seu método... Não vou conseguir falar nenhuma no vídeo, vai ser impossível. Não, o seu método não era baseado em produção, em falar. O seu método era baseado em input, porque você estava lá imerso no inglês, só com gente que falava inglês, então você passava 24 horas por dia absorvendo a língua. Quando você está no meio de um monte de gente que fala inglês, e aí você tem a super mega oportunidade de praticar o seu inglês, e você, tô praticando, tô aprendendo, você está passando pelo menos 5 vezes mais tempo absorvendo a língua, 5 vezes mais tempo recebendo input. O meu método é baseado em conversation. Todo dia eu faço 1 hora de conversation com um nativo via Skype. Quando você está conversando com um nativo via Skype, o que você está fazendo? Você está fazendo input, o cara está falando lá do outro lado, todo dia você faz isso, 2 horas por dia, o que você está fazendo? Recebendo uma tonelada de input, porque o cara está falando, e aí você vai tentar falar assim, tentar falar assado, só que se o cara não falar praticamente nada, se ele ficar meio mudo ali, não vai render muita coisa. Você vai tentar falar, ele vai te ajudar, mas a sua fala, ela meio que não vai evoluir. Qual que é a moral? Todo método que dá super certo, que funciona, por mais que as pessoas que criaram um método em si, elas achem que isso não é verdade, o método em si, você vai observar e você vai ver que tem muito mais input ali dentro do que output. A mesma coisa pro cara que fala, eu estudei gramática minha vida inteira, estudei com base em fala, em escrever, agora eu sei inglês, então seu método não tem nada a ver, Mário. Essa pessoa pode apostar que ela já viu
toneladas de seriados em inglês, que ela já escutou zilhões de podcasts, que ela já leu toneladas de livros. Essa pessoa já absorveu muito mais inglês do inglês. Aí é muito. Hã? Muito? O que foi? Essa pessoa já absorveu muito mais inglês do que ela produziu. Se você observar o português, é a mesma coisa. Pensa na quantidade de português que você já absorveu em relação ao que você fala. Você absorve muito mais do que você fala. Por isso que a sua fala em português é perfeita. É uma fala de um nativo, porque são zilhões de horas. Uma criança, quando nasce, o que ela faz? Ela sai treinando a fala, treinando a escrita? Não. Ela absorve, ela absorve, ela absorve, absorve uma tonelada da língua e aí começa a reproduzir. Moral da história e moral desse vídeo, se você realmente parar para pensar e observar qualquer método ou qualquer pessoa que aprendeu inglês e você fizer uma análise desse método, você vai ver que é 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais input do que output. Então você tem que ter esse conceito na sua cabeça. Se você não fizer 2, 3, 4, 5, 2 é pouco, tem que ser 5, 6, 7, 10 vezes mais input do que output. Não é que você não vai fazer output, só que você tem que fazer mais input. Inclusive, você vai fazer uma tonelada de input e você vai combinar com aquela coisa do The Silent Period, ou o efeito da bolha. Eu fiz um vídeo sobre isso, que você pode passar os primeiros meses até os primeiros anos sem necessariamente falar. Eu estudo assim e os meus métodos, os meus cursos são tudo assim, focado em absorver no início para lá na frente, sim, depois que você tem uma base, uma fundação muito forte, aí sim começar a desenvolver da maneira certa a sua fala e a sua escrita. Beleza, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, tá vendo ele no YouTube, não esquece de dar o gostei. Se você não gostou, por acaso, dá o não gostei, não tem problema nenhum. Pode deixar um comentário, assunto meio polêmico aqui. E não deixa também de assinar o canal. Em algum lugar aqui do canal tem aquele botão quadrado escrito assinar para você assinar. E se você tá vendo no Facebook, não esquece de dar um like, um share, bot. Coloque aqui também um comentário com a sua opinião sobre esse assunto bem polêmico. Foca no input, output é coisa de nada a ver. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Um grande abraço, bons estudos e até mais!